As estrelas brilhavam com um resplendor inquietante naquela noite, mais luminosas do que o normal, como se o cosmos estivesse antecipando algo grandioso. Em um observatório remoto, localizado nos Andes, a astrônoma Helena Castellanos observava atentamente a tela de seu monitor. Algo não fazia sentido. Um grupo de objetos desconhecidos, com movimentos impossíveis para qualquer corpo celeste conhecido, se aproximava da Terra. Seu colega, o Dr. Akiko Takeda, analisava os dados com a testa franzida. É um cometa fragmentado? Perguntou Helena, embora no fundo soubesse que isso não era possível. Os fragmentos se moviam de forma coordenada, como se tivessem vontade própria. Se isso for um cometa, eu sou um unicórnio, brincou Akiko sem desviar os olhos da tela. Isso parece deliberado. Eles estão se aproximando em formação. Enquanto isso, do outro lado do planeta, em uma base militar subterrânea conhecida como Atlas 7, o capitão Marcos Vega recebia as mesmas leituras. Sua equipe de elite, composta por soldados de diversas nacionalidades, estava em alerta máximo. Ao seu lado, a engenheira biomédica doutora Nadia Karen estudava uma imagem ampliada de um dos objetos. Isso não são naves comuns, disse Nadia, apontando para silhuetas reptilianas na tela. Parecem vivos. Quando os objetos finalmente entraram na atmosfera, o espetáculo foi ao mesmo tempo aterrorizante e belo. Asas membranosas, tão grandes quanto prédios, brilhavam com um fogo verde iridescente. Criaturas gigantescas, com escamas que refletiam a luz como espelhos, emergiram das nuvens. Eram dragões. Mas não como os que Helena havia lido em livros de fantasia, eram algo muito mais alienígena. Seus olhos, de um azul profundo, irradiavam uma inteligência inquietante. O primeiro ataque ocorreu em Xangai. Um dos dragões desceu como um meteoro, destruindo um arranha-céu com um único golpe. As forças militares locais tentaram revidar, mas suas armas não eram páreo para a pele impenetrável das criaturas. As chamas verdes que os dragões exalavam consumiam tudo ao seu redor, deixando para trás um cenário de cinzas e silêncio. No observatório, Helena e Akiko receberam notícias do ataque. Isso é uma invasão, murmurou Helena, sentindo um nó no estômago. Mas por que agora? E por que dragões? Enquanto as grandes cidades do mundo sucumbiam uma após a outra, o capitão Vega e sua equipe se preparavam para uma missão desesperada. Haviam recebido relatos de que os dragões não eram completamente invencíveis. Na América do Sul, um agricultor chamado Tomás Quispe afirmava ter derrubado um usando uma mistura de nitrogênio líquido e um composto químico desconhecido que havia criado por acidente. Marcos decidiu que valia a pena investigar. A equipe pousou em um pequeno vilarejo andino, onde encontraram Tomás. Ele era um homem idoso, de olhos astutos e uma calma inabalável. Mostrou-lhes o cadáver de um dragão em sua fazenda. A criatura era ainda mais aterrorizante de perto, com espinhos que emitiam um zumbido estranho, como se ainda estivessem vivos. Esses não são monstros, são máquinas vivas, explicou Tomás, apontando para algumas estruturas mecânicas incrustadas no corpo do dragão. E acho que não estão sozinhos. Alguém os controla. De volta ao observatório, Helena descobriu algo ainda mais perturbador. Os dragões estavam enviando sinais para o espaço, como se estivessem se comunicando com alguém ou algo além do sistema solar. Akiko conseguiu decifrar parte da mensagem, que dizia: a resistência é inútil. A Terra será terraformada. O caos na Terra continuava. Os dragões pareciam aprender e se adaptar a cada tática humana. Marcos e sua equipe, agora com a ajuda de Tomás e seus conhecimentos, conseguiram desenvolver uma versão aprimorada do composto químico. Mas precisavam de mais recursos para produzi-lo em larga escala. Em um giro inesperado, Helena e Akiko conseguiram entrar em contato com um cientista russo chamado Dmitry Volkov, que estava trabalhando em um projeto semelhante a partir de uma estação espacial internacional. Dmitry revelou que os dragões alienígenas eram apenas a primeira onda. Segundo seus cálculos, uma frota ainda maior estava a caminho. O tempo estava se esgotando. As nações do mundo deixaram de lado suas diferenças e começaram a trabalhar juntas em um plano desesperado: usar a tecnologia extraterrestre dos dragões abatidos para criar armas capazes de enfrentá-los. Mas, mesmo com esses esforços, a vitória ainda parecia um sonho distante. Helena, Akiko, Marcos, Nadia e Tomás tornaram-se o núcleo da resistência. Enquanto as forças da humanidade se reuniam,
Os dragões alienígenas continuavam devastando o planeta, transformando paisagens inteiras em ecossistemas hostis. Em meio a essa luta, Helena começou a ter visões estranhas. Sonhava com um lugar distante, um planeta envolto em chamas verdes, onde os dragões haviam se originado. Em seus sonhos, ouvia uma voz que lhe dizia: "Você é a chave." Sem saber o que essas palavras significavam, Helena compartilhou seus sonhos com Akiko, que começou a suspeitar que a Terra poderia não ser apenas um alvo, mas também a chave para algo maior, algo que os dragões tentavam proteger ou destruir. E assim, enquanto o mundo pendia por um fio, a luta continuava, com perguntas sem resposta e um inimigo que parecia imparável. Será que Helena e seus aliados conseguiriam descobrir a verdade antes que fosse tarde demais? Em uma noite especialmente fria nos Andes, Helena estava sozinha no observatório. Akiko havia saído para coordenar-se com uma equipe de cientistas no Japão que estava desenvolvendo um protótipo de arma sônica, mas ela não conseguia desviar os olhos do céu. Há dias, as estrelas pareciam se mover de forma errática. Agora ela sabia. Não eram estrelas. Era uma nova onda de dragões alienígenas, mais numerosos, maiores, segundo os dados preliminares, muito mais inteligentes. O sinal que havia detectado não apenas ia para o espaço, também estava sendo redirecionado para as profundezas da Terra. Enquanto isso, em Atlas 7, o capitão Marcos Vega analisava os relatórios de suas equipes espalhadas pelo mundo. Algo estranho estava acontecendo. Em certas áreas, os dragões pareciam evitar atacar, como se estivessem protegendo algo. Havia zonas do planeta que, misteriosamente, permaneciam intactas, cercadas pelos dragões, mas sem um único ataque. Uma dessas áreas era um deserto na África, outra, uma selva no Sudeste Asiático, e a última, um pequeno arquipélago no Pacífico Sul. Marcos decidiu enviar uma equipe de reconhecimento para o arquipélago. A equipe de reconhecimento era liderada por uma soldado chamada Luísa Ortega, conhecida por sua habilidade de manter a calma sob pressão. Ao chegarem às ilhas, encontraram algo que os deixou sem palavras: uma enorme cratera no centro da ilha principal, cercada por estruturas cristalinas que pareciam brilhar com vida própria. As estruturas emitiam um zumbido rítmico, como se fossem parte de uma maquinaria gigantesca. De repente, um rugido ensurdecedor preencheu o ar. Um dragão, muito maior do que os que haviam visto antes, desceu do céu. Mas este não atacou. Em vez disso, estendeu as asas e soltou um grito agudo, como se estivesse chamando alguém. No observatório, Helena e Akiko receberam uma transmissão inesperada do espaço. Era Dmitry Volkov, da Estação Espacial Internacional. Com a voz agitada, informou que havia detectado algo além do sistema solar. Uma estrutura colossal que parecia se mover em direção à Terra. "Não é uma nave", disse Dmitry, quase sem fôlego. "É um mundo vivo." Enquanto isso, no coração da selva amazônica, Tomás Quispe e a doutora Nadia Kari lideravam uma expedição para recuperar mais cadáveres de dragões. Mas, em vez de encontrar restos, descobriram algo que os deixou sem palavras: um portal. Era um círculo gigantesco de luz pulsante, cercado por runas que pareciam flutuar no ar. Quando Nadia tentou se aproximar, o portal reagiu, emitindo uma rajada de energia que a lançou para trás. Antes de desmaiar, ouviu uma voz, suave, porém poderosa, que dizia: "A chave está no núcleo." Ao saber das descobertas no arquipélago e na selva, Marcos convocou uma reunião com os líderes da resistência. Todos concordavam que havia uma conexão entre os dragões, as estruturas cristalinas e o portal. Mas a pergunta permanecia a mesma: o que eles estavam procurando? O que era o núcleo? Enquanto os humanos trabalhavam desesperadamente para desvendar esses mistérios, os dragões pareciam estar ganhando terreno. No entanto, algo estranho começou a acontecer. Alguns dragões, os menores e mais fracos, começaram a cair do céu sem motivo aparente. Seus corpos se dissolviam em uma substância prateada que parecia viva, movendo-se como se procurasse algo. Helena e Akiko conseguiram coletar uma amostra e analisaram-na. A substância parecia ser uma espécie de nanomáquina, projetada para reparar ou reconfigurar os dragões. Mas essa tecnologia alienígena estava falhando. Em Atlas 7, Marcos recebeu uma nova mensagem de Dmitry. "Há algo que precisam saber. Essa estrutura que está se aproximando não está vazia.
Detectei sinais de vida. Muitos. E eles não são amigáveis. A tensão aumentava a cada segundo. Enquanto a humanidade se preparava para o pior, Helena teve outro sonho. Desta vez, não era um planeta distante. Era a Terra, devastada, coberta por um céu verde e ardente. E no centro de tudo, um enorme dragão negro, com olhos que brilhavam como sóis moribundos. A voz retornou, mais clara do que nunca: "Você é a chave. Desperte-o." Ao acordar, compartilhou sua visão com Akiko, que rapidamente fez uma conexão. "Helena, acho que o núcleo que eles procuram pode estar aqui, na Terra. E se essa coisa que está vindo for um mundo vivo, talvez o núcleo seja a única coisa capaz de detê-lo." Enquanto Marcos e sua equipe se dirigiam ao portal na selva, Helena e Akiko começaram a decifrar um mapa estelar encontrado no cadáver de um dragão. Cada passo os levava mais perto de uma verdade que poderia salvar o planeta ou condená-lo. E assim, enquanto o destino da humanidade pendia por um fio, as perguntas continuavam a se acumular. O que era o núcleo? Por que Helena tinha essas visões? E quem ou o que estava por trás dos dragões alienígenas? A luta continuava, com o tempo contra eles e um inimigo que parecia estar sempre um passo à frente. Nas profundezas da selva amazônica, Marcos e sua equipe se aproximavam do portal luminoso. A doutora, Nadia Karen, agora recuperada do acidente, havia convencido Marcos de que precisavam atravessar para o outro lado para entender o que estavam realmente enfrentando. No entanto, atravessar era um risco enorme. Ninguém sabia se poderiam voltar. Tomás, com seu raciocínio prático e um profundo senso de propósito, insistiu em acompanhá-los. "Não cheguei até aqui para apenas observar das sombras", disse, enquanto ajustava um tanque cheio de seu composto químico aprimorado. No observatório, Helena e Akiko decifravam cada vez mais do mapa estelar. Parecia que a Terra não era o único planeta atacado por esses dragões biomecânicos. Havia outros mundos marcados com símbolos semelhantes, todos seguindo um padrão. A destruição cessava no momento em que algo chamado o núcleo primordial era ativado. Akiko estava convencido de que a Terra possuía esse núcleo, mas encontrá-lo seria como procurar uma agulha num palheiro. Helena, por outro lado, começava a suspeitar que sua conexão com os dragões não era coincidência. Seu sonho recente parecia mais um aviso do que uma simples visão. Enquanto isso, no arquipélago do Pacífico, Luísa Ortega e sua equipe estavam em meio a uma intensa batalha contra um novo tipo de dragão, uma criatura mais ágil e com um poder devastador. Era capaz de manipular o campo magnético ao seu redor, desativando armas eletrônicas. Apesar das baixas, conseguiram recuperar um cristal do interior da cratera, um fragmento que parecia reagir ao contato humano. Luísa o guardou cuidadosamente e solicitou um transporte urgente para Atlas 7. No portal da selva, Marcos e sua equipe finalmente decidiram avançar. Com Nadia liderando a análise e Tomás garantindo que o composto químico estivesse pronto para qualquer emergência, atravessaram para o outro lado. O que encontraram era completamente inesperado. Não era um planeta nem uma nave, mas um enorme vazio repleto de estruturas flutuantes que se moviam como se estivessem vivas. No centro do local, um dragão cristalino colossal flutuava em silêncio, cercado por centenas de esferas que pareciam observar os recém-chegados. Antes que Marcos pudesse reagir, uma das esferas desceu e parou diante de Nadia. Emitiu uma sequência de luzes e sons que, para sua surpresa, ela começou a compreender. "Está se comunicando comigo não com palavras, mas com imagens", disse, fechando os olhos para se concentrar. O que viu a deixou sem fôlego. Uma civilização antiga, alienígena, que havia criado os dragões como ferramentas para terraformar mundos. Mas algo havia dado errado. Os dragões evoluíram, desenvolveram consciência própria e se rebelaram contra seus criadores. Agora, essas criaturas biomecânicas buscavam dominar o universo, destruindo ou escravizando qualquer civilização que se interpusesse em seu caminho. De volta ao observatório, Helena teve outra visão, desta vez mais intensa. Viu Marcos e sua equipe naquele estranho lugar, diante do dragão cristalino. A voz retornou, agora mais clara do que nunca: "O núcleo está em seu sangue. Desperte ou tudo perecerá." Ao acordar, Helena sabia o que precisava fazer. Entrou em contato com Dmitry Volkov na Estação Espacial Internacional para realizar uma análise genética. O que descobriram foi chocante.
Helena possuía uma mutação genética que não era natural. Era como se seu DNA tivesse sido alterado por algo, ou alguém, no passado. Dmitri sugeriu que isso poderia explicar suas visões e sua capacidade de se conectar com os dragões através dos sonhos. No vazio, Marcos e sua equipe tentavam se comunicar com o dragão cristalino. Embora parecesse inerte, as esferas ao seu redor começaram a se mover rapidamente, projetando imagens de mundos destruídos, de batalhas perdidas e de uma arma colossal capaz de exterminar os dragões. A doutora Nadia estava convencida de que essas imagens formavam um mapa para encontrar essa arma, mas precisavam de uma chave para ativá-la: o núcleo. Em Atlas 7, Luísa Ortega chegou com o cristal coletado no arquipélago. Quando Helena o tocou, o cristal reagiu imediatamente, brilhando com uma intensidade cegante. Naquele instante, teve uma visão clara. O núcleo estava escondido sob a Antártica, em uma estrutura enterrada há milênios. Mas chegar até lá não seria fácil. Os dragões haviam começado a cercar a região, como se soubessem que os humanos estavam prestes a descobrir seu segredo. O tempo estava se esgotando. A estrutura colossal no espaço, que Dmitri agora chamava de o Colosso Vivo, estava a poucos dias de entrar na órbita terrestre. Helena, Akiko, Marcos, Nadia, Tomás e Luísa se preparavam para o que parecia ser a batalha final. Mas, mesmo com todo o conhecimento e os recursos acumulados, as chances ainda estavam contra eles. No vazio, Marcos tomou uma decisão desesperada. Se essas criaturas foram criadas para terraformar mundos, talvez possamos reprogramá-las, disse, apontando para o dragão cristalino. Mas precisamos de tempo. E tempo é o que não temos. No observatório, Helena tinha uma última mensagem para a equipe. Não podemos impedir isso sozinhos. Se o núcleo realmente está no meu sangue, significa que há algo dentro de mim que pode ativar a arma. Mas preciso chegar à Antártica e rápido. E assim, com a humanidade à beira da extinção e o destino do planeta pendendo por um fio, todos se prepararam para enfrentar o inimigo mais formidável que já haviam conhecido. Mas o maior mistério ainda estava por ser revelado. Quem havia alterado o DNA de Helena? Ela era realmente humana ou algo mais? Com a urgência crescente, a equipe partiu rumo à Antártica, onde as forças dos dragões já começavam a tomar posições. A base subterrânea que Helena havia identificado estava protegida por uma barreira energética invisível, uma tecnologia avançada que provavelmente vinha dos antigos criadores dos dragões. À medida que se aproximavam, o clima tornava-se cada vez mais hostil, como se a própria Terra estivesse lutando contra a invasão. Helena sabia que o tempo era limitado. Enquanto o Colosso Vivo se aproximava da órbita terrestre, ela sentia a pressão de sua conexão com o núcleo. Algo dentro dela começava a despertar, uma força que jamais havia sentido. Era como se seu DNA alterado estivesse respondendo à proximidade daquele lugar. Ao chegarem à base secreta, uma entrada oculta se revelou diante deles, como se o próprio complexo estivesse esperando sua chegada. Lá dentro, a estrutura era um labirinto de corredores brilhantes, feitos de materiais que não pareciam deste mundo. A energia ao redor era palpável, e Helena podia sentir que o núcleo estava próximo. Mas não estavam sozinhos. Das sombras, emergiram figuras. Não eram dragões, mas uma espécie alienígena semelhante. Seres de rostos esculpidos em uma forma quase humana, mas com olhos de um vermelho intenso, refletindo uma inteligência milenar. Eram os antigos criadores dos dragões. Bem-vindos à última esperança da humanidade, disse um deles, sua voz ecoando diretamente na mente de todos. Criamos os dragões para transformar mundos. Mas não sabíamos que se rebelariam. Agora, tudo o que construímos está à beira da destruição, e vocês, humanos, são a única razão pela qual ainda resta esperança. Helena, confusa mas determinada, deu um passo à frente. O que o núcleo tem a ver comigo? Porque eu sou a chave. O ser de olhos vermelhos a observou intensamente. Seu DNA é um vestígio do que fomos um dia. Você é descendente direta daqueles que se rebelaram contra nós. Em você, carrega a herança dos mundos perdidos e a capacidade de reativar a arma definitiva, uma força capaz de destruir os dragões e restaurar o equilíbrio. Mas apenas se você permitir. Helena, temerosa do que significaria despertar tal poder, olhou para seus companheiros. Ninguém disse nada. O silêncio era esmagador. Tomás foi o primeiro a falar.
E se isso destruir a Terra? E se esse poder for incontrolável? Então a Terra também cairá, respondeu o ser. Mas, se o núcleo for ativado corretamente, você pode salvá-la. Esse é o risco que deve correr, porque não há outra opção. Sem tempo para mais dúvidas, Helena se aproximou da plataforma central, onde um cristal escuro repousava. Era o núcleo. No instante em que o tocou, uma corrente de energia percorreu seu corpo. O cristal reagiu, iluminando seu sangue com um brilho cegante. As visões a invadiram, os dragões, a destruição de planetas, o colosso vivo se aproximando. Mas, ao mesmo tempo, uma voz em sua mente sussurrou: desperte a força e encerre o ciclo. O núcleo começou a ressoar, emitindo uma vibração que atravessou a Terra e alcançou o espaço exterior. A estrutura do colosso vivo parou, e uma onda de energia varreu o sistema solar. Os dragões em órbita começaram a cair, seus corpos agora inertes, como se tivessem sido desconectados de sua fonte de poder. Mas, no último momento, algo inacreditável aconteceu. O dragão cristalino que flutuava no vazio da selva amazônica apareceu no céu da Antártica, voando em direção a Helena com uma velocidade impressionante. Apesar da queda dos outros dragões, ele ainda conservava seu poder, e sua atenção estava fixa na jovem. No entanto, algo dentro de Helena despertou algo que sempre esteve adormecido. Em vez de atacá-lo, Helena estendeu a mão. Uma energia verde, pura e antiga, começou a emanar dela, envolvendo o dragão em um abraço luminoso. A criatura parou no ar, como se compreendesse que o ciclo de destruição havia chegado ao fim. A conexão que Helena tinha com os dragões não era apenas de combate, mas de reconciliação, de equilíbrio. Naquele momento, o dragão cristalino se desintegrou em uma explosão de luz, transformando-se em partículas de energia que se espalharam por todo o planeta. As forças dos dragões, que antes aterrorizavam a Terra, agora se dissolveram no ar, deixando um mundo em paz, mas transformado. Com o núcleo selado e o poder dos dragões neutralizado, Helena olhou para o céu. O colosso vivo, que havia sido a maior ameaça para a humanidade, começou a desmoronar, liberando uma onda de energia que desintegrou sua estrutura. A Terra se estabilizou. O futuro agora estava nas mãos dos humanos, mas algo no ar havia mudado. Eles não eram mais apenas uma espécie à beira da extinção. Haviam sido escolhidos para preservar o equilíbrio em um universo vasto e desconhecido. A humanidade provou sua capacidade de resistir, de se adaptar, mais importante, de se reconciliar com aqueles que um dia foram inimigos. Helena, agora ciente de sua conexão com os dragões e com o destino do universo, sorriu. Sabia que a jornada da humanidade estava apenas começando.